A gente sabe como é que a banda toca nessa casa, a gente já fica desconfiado. Agora, para piorar, o Lula está pedindo sigilo dos vídeos do dia 8 de janeiro sobre o Palácio do Planalto. É ou não é para desconfiar? Eu quero dizer que quando a oposição aqui está preocupada com o Lula, ela tem razão de estar preocupada. Porque no governo deles não tinha reajuste do salário mínimo acima da inflação, o Brasil estava envergonhado no mundo, o povo passava fome, voltou à fila do osso, as empresas desempregando no Brasil. Esse era o Brasil negando a ciência, 700 mil pessoas morrendo porque não tinha vacina. Este era o Brasil deles. Tem os bolsonaristas falando legado do bolsonarismo. Um mês que os bolsonaristas entraram aqui nessa casa, destruíram praticamente toda a estrutura dessa casa. Chegou no Senado, repetiram a mesma coisa. Foi no Supremo Tribunal, destruíram tudo no Supremo Tribunal. Foi no Palácio, a mesma coisa. Esse é o legado dos bolsonaristas. É isso que eles construíram durante o período que eles ficaram no governo. É isso a prática dos bolsonaristas. E é isso que fez com que no Brasil tivesse aumentado a fome, a pobreza e a miséria durante o período que eles governaram. Destruíram todas as estruturas organizativas e, ao mesmo tempo, não quis seguir o processo natural nosso, que é o processo democrático. Queria construir um golpe e eles tentaram de todas as formas, tentaram de todos os meios, mas as nossas instituições, por ser muito forte no Brasil, nós conseguimos reverter e revertemos essa situação pela capacidade do presidente Lula, que reuniu com todos os governadores, que reuniu com todos os poderes, dialogou com a sociedade brasileira e nós estabelecemos novamente esse processo democrático, respeitando as urnas, respeitando a vontade do povo brasileiro, e por isso que nós vamos trabalhar nesses próximos 4 anos, combatendo a fome, combatendo a pobreza, a miséria, que esse foi o legado que Bolsonaro deixou, que nós vamos combater durante todo esse período, gerar emprego, desenvolvimento, atrair investimento para o nosso país, com muitas políticas públicas, respeitando as instituições e, ao mesmo tempo, trabalhando para diminuir a desigualdade social que nós temos no Brasil. É isso que nós vamos fazer e eu tenho certeza que o presidente Lula, quando se posiciona e, ao mesmo tempo, o mercado fica nervoso, que o mercado fique nervoso do jeito que ele quiser. Nós vamos trabalhar justamente para as políticas públicas chegar a quem mais precisa, que é o indígena, que é o quilombola, que é o sem terra, que é o pequeno agricultor, que é o trabalhador, que é a necessidade de gerar emprego nesse país. É isso que nós estamos fazendo e que nunca mais repita 8 de janeiro na nossa história. Que nós possamos trabalhar firme nesse próximo período, que os bolsonaristas não tenham coragem, que eles tenham vergonha de pronunciar. Concluída, Paulo. De pronunciar ou construir aquilo que eles construíram no dia 8. Porque nós, povo brasileiro, sentimos envergonhados por ver aqueles atos de selvageria no Brasil e, ao mesmo tempo, querendo destruir a nossa democracia, a nossa pátria. Isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Nunca mais que repita o 8 de janeiro. Todos os que também sempre acompanham pela TV Câmara, nós somos, enquanto seres humanos, a única criatura que tem um livre arbítrio. E é a única criatura, então, que tem que responder pelos seus atos. Porque gozamos do livre arbítrio. E hoje está fazendo um mês que invadiram aqui a sede do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Judiciário. Invadiram, depredaram, saquearam e muitos ainda defendem a impunidade. O que nós esperamos é que eles respondam pelos atos criminosos.
do fascismo, do vandalismo, do golpe, de mais uma tentativa de golpe, porque foi um ataque não só aos palácios e aqui o sede do Congresso, mas um ataque à democracia. Foi um ataque a cada cidadão que confia também na democracia, que depositaram os votos de confiança. E a hipocrisia é tamanha que muitos colegas vêm aqui questionar as eleições, mas não questionam a sua própria eleição. Questiona a eleição do Poder Executivo, mas não questiona a sua própria eleição, que foi pelo mesmo processo. Hipócritas, hipócritas. E se defendemos a democracia, as pessoas que vieram aqui têm que ser punidas. Tem que continuar buscando os financiadores, porque não podem punir só os pequenos também. Por isso que vamos continuar a acompanhar esse processo, porque teve financiadores, teve os covardes que mandaram muitos cidadãos para aqui para operar o golpe e ficaram na sombra. Ficaram na sombra. Tem que buscar aqueles que tiveram informação privilegiada e que saíram, ficaram um tempo no acampamento e que saíram para não serem presos. Então, viva a democracia, viva a nossa justiça, viva a nossa justiça, viva os que resistem de fato a sustentar e defender a democracia. E o nosso presidente Lula, que entende que esse país é para os brasileiros, não tem que ser para os gananciosos. Quem que sustenta esse país é a classe trabalhadora, por isso que tem que ter acesso a políticas públicas, por isso que o Estado brasileiro tem que ser presente para garantir a dignidade, e não só aos gananciosos. Senhores deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, no dia 7 de fevereiro de 1909, nasceu em Fortaleza, Ceará, aquele que em 52 se tornou um dos bispos de maior destaque e prestígio no Brasil e no mundo. Falo de Dom Helder Câmara, Pessoa Câmara, que foi para a eterna morada com 90 anos de vida e 68 anos de sacerdócio, a serviço dos direitos humanos, da justiça e da paz. 3 públicos-alvo de Dom Helder foram a igreja, uma igreja transformadora, uma igreja povo de Deus, uma igreja que cuida dos pobres, dos oprimidos, dos esmagados, dos jovens e também dos políticos, cobrando dele providências e dizendo que a missão deles é de servir e não de serem servidos. Neste ano que se inicia um novo tempo democrático em nosso país, quero deixar um ensinamento de Dom Helder Câmara, ou como é conhecido mundialmente, Dom da Paz. E ele diz, abre aspas, não fiquem fechados em seus confortáveis escritórios ou nas mansões de suas cidades. Visitem as pessoas onde elas estão, onde vivem, onde sofrem, nas favelas, nos bairros populares da América Latina, da África, da Ásia, do nosso país. E Dom Helder Câmara está em processo de canonização para ser considerado santo. E ele sempre dizia, todos nós somos irmãos. Todos somos irmãos porque corre nas nossas veias o sangue de Cristo, que nos resgatou para a liberdade e não para a escravidão. Por isso, senhor presidente, viva Dom Helder da Paz. Esta é minha homenagem como discípulo de um homem tão cheio de graça de Deus que foi Dom Helder Câmara. Era o que ia dizer, senhor presidente, pedindo que seja dada a publicidade do meio de comunicação desta casa.